Hoje é dia 20 de fevereiro de 2024. Eu estou com essa camiseta porque tem tudo a ver com o assunto que eu falarei aqui agora. Porque existem várias correntes teológicas de esquerda, progressistas, mas as duas principais eu mencionarei aqui. E elas estão voltadas para a área social. Porque todo extremismo é prejudicial, tanto de direita quanto de esquerda. No caso da militância de esquerda, ela enfatiza muito a parte social, a parte de dar mais atenção aos menos favorecidos, aos excluídos da sociedade. Mas esse é um trabalho que a igreja sempre fez. A igreja sempre trabalhou em prol dos menos favorecidos. É claro que existem aqueles, ao longo da história, eu vi muitos casos de pessoas, de instituições, até mesmo de denominações inteiras que massacraram, mataram, houve genocídios. Eu admito que houve genocídios, houve massacres, houve tudo quanto é coisas horríveis foram feitas em nome de Jesus. Eu admito isso. Eu não sou ignorante a ponto de ignorar isso. Eu não sou assim alienado a ponto de ignorar isso. Que houve sim genocídios, houve sim massacres, houve tudo quanto é tipo de atrocidades usando o nome de Jesus. E eu peço perdão a você se você é historiador, se você é intelectual, se você é escritor, seja lá o que for. Assim, se você está na universidade, né, numa universidade pública, numa universidade privada, seja lá onde for, se você é universitário, né, se você tem assim conhecimento, digamos assim, se você estuda bastante, estuda história principalmente, estuda geografia, ciências humanas de uma maneira geral, eu, em nome de todos os cristãos, né, fiéis a Jesus Cristo, que realmente vivem, pregam e vivem o Evangelho de Jesus Cristo, eu quero pedir perdão a você, mas eu preciso falar sobre isso, que são as duas principais correntes teológicas progressistas, no caso de esquerda. E essa camiseta eu tem tudo a ver com o assunto desse vídeo, que é de um ministério do qual eu fiz parte muitos anos atrás, de evangelismo de moradores de rua. Na verdade, foram dois grupos que faziam evangelismo, um entre as 20 e as 23 horas, uma coisa assim, que evangelizava os moradores de rua, que as pessoas que dormiam na rua, que ficavam até hoje, em Sorocaba tem muitos moradores de rua, até mesmo no bairro onde eu moro aqui, Jardim Betânia, do lado aqui da Avenida Ipanema, tem muitos moradores de rua, muitos, 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 muitos. Perto da igreja onde eu tô, na Vila Nova Sorocaba também, se encontra vários moradores de rua, até mesmo usuários de drogas. Então, são pessoas excluídas da sociedade. Realmente, a sociedade tem falhado, o poder público tem falhado muito nesse sentido de... Se bem que o governo atual aqui de Sorocaba está trabalhando muito, o próprio prefeito atual de Sorocaba é um ex-usuário de crack que foi regenerado pelo evangelho, foi transformado pelo poder de Deus e é usado por Deus para alcançar essas vidas, né? Moradores de rua, usuários de drogas, até mesmo quem está na prostituição. E eu fiz parte desse ministério, muitos anos atrás, de evangelismo dos moradores de rua, e tinha um outro grupo que trabalhava de madrugada mesmo, que trabalhava junto às prostitutas e aos travestis. Então, tanto que o nome do ministério era Chance, né? Uma missão de vida, que aparece um coração, uma cruz simbolizando o sacrifício de Jesus Cristo e uma seta apontando para o alto, apontando obviamente para Jesus. E os dois. E antes de falar sobre as duas principais correntes teológicas progressistas, que são a missão integral e a teologia da libertação, eu quero mostrar mais uma confirmação de Deus. Mais uma confirmação de Deus de que eu deveria falar sobre esse assunto com extrema urgência. Por quê? Tá rolando mó treta, mó quebra-pau na internet por causa deste vídeo. Eu reagiria a esse... Na verdade são dois, na verdade, né? Eu acho que o vídeo que tá mais dando treta é esse aqui, ó. 1 milhão, na verdade, esse aqui, ó. 1 milhão de visualizações. Então esse aqui é o que está sendo mais visualizado, esse aqui
é a videoletra, no caso, né? Isso aqui é tipo um reality show, tipo The Voice, X Factor, Got Talent, uma coisa assim. É um reality show musical. E essa Aimee apareceu do nada. Eu nunca ouvi falar dessa mulher. Nunca ouvi falar dessa mulher. Nem sei se ela é cristã. Provavelmente não é. Deve ser uma dessas cantoras tipo Renato Russo, Humberto Gessinger, esses letristas, né? Que não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com Jesus, não creem, não são convertidos. Mas do nada aparece gente assim com essa letra, com essa música, atacando o evangelho, atacando os cristãos, descendo o sarrafo na igreja. E eu só tomei conhecimento disso aqui porque a Tayane Segueto, que é uma cantora cristã do Rio Grande do Sul, ela postou um Reel, né? Primeiro foi um story do Instagram, depois virou Reel, comentando a respeito disso aqui, falando que a igreja, sim, trabalha na ilha de Marajó, trabalha junto aos ribeirinhos, os índios e tudo mais. E a Primar Villa postou, acho que 2 versos dessa música, né? Eu só conheço 2 versos dessa música. Metendo pau nos cristãos que foram lá para a ilha de Marajó, dizendo que o pessoal sumiu, que os... enfim, eu mostrarei, eu reagirei. Eu ainda não assisti esse vídeo completo, assisti só o comecinho, mas na hora que o cara estava anunciando a Aimee, mas eu reagirei esse vídeo nesse momento e darei pausa após cada verso, após cada trecho da música para comentar sobre ele, para depois eu falar sobre essas 2 correntes teológicas de esquerda, que são a missão integral e a teologia da libertação. Então eu reagirei agora. Se você ainda não assistiu esse vídeo, você assistirá junto comigo e eu darei pausa após cada verso para comentar a respeito do que ela diz. Para finalizar essa semifinal, a 5ª etapa desta temporada, gostaria que vocês recebessem no palco a Aimee Rocha. Aimee Rocha. Fazemos campanhas para nós mesmos. Aqui tá falando do Jair Bolsonaro. Eventos para nós mesmos. Eventos para nós mesmos. Será que tá falando dos congressos, né, dos cultos cristãos, dos congressos, das gravações de CDs, DVDs, né? Agora mesmo, acho que nesse mês haverá a Isadora Pompeu gravará um DVD lá em Belém do Pará. Né, tá dando mó treta, mó confusão, mas tudo indica, se Deus quiser, em nome de Jesus dará tudo certo. Estocamos um maná para nós. Estocamos um maná para nós. Eu acho que tem a ver com acúmulo de bens, acúmulo de riquezas, né, alimentos, essas coisas assim. Ou então nós vamos para a igreja ouvir a palavra e não compartilhamos o evangelho. Pelo menos é o que dá para entender. Oramos por nós e pelos nossos, o reino. Oramos por nós e por nós. Deixa eu voltar aqui, vai. Deixa eu entender esse negócio aqui. O que ela tá falando? Peraí. Oramos por nós e pelos nossos, o reino. Oramos por nós e pelos nossos, o reino. Eu acho que tem a ver com nos preocuparmos somente com nós mesmos, com a igreja, né? A igreja preocupar somente consigo mesmo e não com os outros. É o que eu estou tentando entender. Virou negócio. O reino virou negócio. Sabe eu fui pro ano passado, eu participei de minha 2ª Marcha para Jesus. O prefeito de Sorocaba estava lá, o casal Hernandes, né, o Estevão Hernandes e a Sônia Hernandes estavam lá também. Eu fiquei do começo até o fim, eu participei da marcha mesmo, marchei junto com a multidão, publiquei o vídeo no meu canal no YouTube,
né, deu marchando. Aí eu fiquei em todo. Quando eu cheguei lá, o Gabriel Guedes estava cantando e fiquei lá até a noite, até terminar mesmo. Aí vi todo mundo, eu postei postei no Instagram, postei no YouTube, né, os shorts no YouTube. É, tem um monte de gente, né? Pastor Lucas, Fernanda Brum, Soraya Moraes, é, qual que é outro lá? Lucas Agostinho, ah, Daniela Araújo, Renan Surprise e por aí vai. Assim, a Vera Siqueira, eu falei nesse vídeo, falei sobre a Vera Siqueira. A Vera Siqueira, que faz parte de um grupo militantes de esquerda, que se dizem cristãos, mas são militantes de esquerda, chamados Movimento pela Ética Evangélica Brasileira, metendo pau em todo mundo, metendo pau mesmo, inclusive em cantores e pregadores consagrados, pessoas que têm vida com Deus, como o Damares, por exemplo, como... o que assim, é como eu falo, se um cantor ou pregadora tiver uma vida de promiscuidade, de devassidão, de hipocrisia, isso é entre ele e Deus, ou entre ela e Deus. Você não deve ser juiz, você não deve julgar essa pessoa pelo que ela faz por trás dos bastidores. É entre essa pessoa e Deus. Ela que terá que prestar conta ao seu próprio Deus sobre o que ela está fazendo de errado por trás dos panos, por baixo dos panos. Você não deve ser juiz, você não deve ficar apontando o dedo na cara dessa pessoa, né, dizendo que ela vai para o inferno, dizendo que ela é hipócrita, que é isso, que é aquilo, que papapá. Isso é papel do diabo. O diabo é o acusador. Não seja uma Daiane Damasceno. Eu gravei um... Deixa eu continuar aqui, vai lá. O dízimo importa mais do que os corações. Aqui fala daqueles que enriquecem, né, que usam o dízimo para enriquecer. Assim, os pastores, pregadores, assim, itinerantes, que vivem da obra, vivem do evangelho, eles podem sim receber, né, eu não sou contra, eles podem sim receber desde que não explorem as ovelhas, desde que não sejam mercenários. Eu falei inclusive sobre isso na Escola Bíblica Dominical. A lição de domingo passado da Escola Dominical, dia 18 de fevereiro, foi essa aqui, o Ministério da Igreja. O Ministério da Igreja fala sobre os pastores, né? Na verdade são 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E no caso dos pastores, assim, além de outros, né, que têm um ministério, eles podem sim viver do ministério, desde que não explorem as ovelhas, desde que não sejam mercenários, desde que não enriqueçam às custas das ovelhas. Deus pode abençoar um líder cristão, até mesmo um cantor, cantora, pode, desde que não explore, desde que não oprima, né, ou explore assim, né, a ponto de enriquecer, ficar ostentando, ficar se exibindo. Inclusive eu deixei de seguir cantores e cantoras, né, que estavam tendo uma vida de luxo, ostentação, né, até para não escandalizar as pessoas que assistem, que veem o meu canal, que me acompanham nas redes sociais. Então, agora vamos ver o resto, vai. Evangelho de fariseus. É o título da... Cada um escolhe os seus. Aqui, esse é o título da música, Evangelho de Fariseus, cada um escolhe os seus. Ou seja, eles dizem que como muitas pessoas dizem hoje em dia, né, que existe uma igreja, como se fosse, que as igrejas viraram como se fosse um supermercado. A igreja, né, com I maiúsculo, virou um supermercado, cada um escolhe, pega a sua igreja, a sua denominação na prateleira. Eu entendo assim, eu já fui presbiteriano, eu nasci e cresci na igreja presbiteriana independente, saí de lá em 2006, fui para a Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira. Aí depois fui para uma igreja, em 2017, fui para uma igreja batista ultra conservadora, daquela que só pode tocar piano e violão, não pode isso, não pode aquilo. E aí depois, em 2018,
fui para a Assembleia de Deus do Ministério Belém e estou lá até hoje. São três denominações bem diferentes, mas mesmo entre essas três denominações encontrei muitas semelhanças. Por exemplo, a Escola Bíblica Dominical, ela se parece muito com a da Igreja Presbiteriana, e o zelo pelas Escrituras lembra muito a Igreja Batista. Inclusive os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, que eram Gunnar Wingren e Daniel Berg, dois missionários suecos enviados pela Igreja Batista dos Estados Unidos, não lembro se foi a Igreja do Sul ou do Norte, que é dividida, né? Que a Guerra de Secessão dividiu a Igreja Batista em duas, né? Provavelmente é a do Sul dos Estados Unidos. Eles foram mandados para Belém do Pará, né? O Daniel Berg e o Gunnar Wingren eram batistas, missionários batistas, e eles acabaram, né, pregando a respeito do dom do Espírito Santo, dom de línguas, tal. A Celina Buquerque foi a primeira a ser batizada com o Espírito Santo no Brasil. Aí os batistas, né, eles acabaram expulsando da igreja, né, lá de Belém do Pará, o Daniel Berg, o Navigem, todos aqueles que estavam falando em línguas, exercendo os dons, eles acabaram fundando a primeira Assembleia de Deus no Brasil. Mas existem muitas semelhanças entre essas igrejas. É claro que existem algumas denominações que pregam um evangelho falso, um evangelho cheio de heresia, cheio de coisas assim nada a ver, mas ela aqui está generalizando. A IMEI aqui está generalizando, como se colocando todas as igrejas cristãs no mesmo caldeirão, no mesmo balaio, como se nenhuma prestasse. Mas vamos lá. E se inflamam na bolha do sistema. A bolha do sistema. Eu acho que tem a ver com... eu acho que ela está falando do Bolsonaro aqui também. Está falando do Bolsonaro, está falando do... Como se a igreja cristã tem a ver com o que eu falarei também a respeito da heteronormatividade judaico-cristã, que a militância de esquerda tanto bate, tanto eles metem o pau, dizendo que a nossa sociedade como fala? Que a heteronormatividade judaico-cristã está matando as pessoas, está oprimindo as pessoas, colocando debaixo de um jugo, que não sei o que, não sei o que. Então ela está generalizando também. Enquanto isso no Marajó. É que vem a parte mais... O João desapareceu. Lembra da Damares? Damares Alves? Damares Alves, que era ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos do governo Jair Bolsonaro. Ela tem um testemunho de vida maravilhoso. É difícil, né? Ela teve uma infância muito difícil, foi abusada na infância. Eu não lembro quem era o abusador, se era pai dela, se era padrasto, não lembro. Mas ela tinha uma goiabeira na frente da casa dela, se não me engano, acho que ela morava numa fazenda, numa chácara, sei lá. E ela subia na goiabeira para chorar. Sempre quando ela era abusada, né? Pelo que eu entendi mais ou menos, era o seguinte. Sempre quando ela era abusada, ela ia lá para goiabeira. Ela subia ao pé da goiabeira para se esconder do agressor, né? Provavelmente. E chorar. Aí ela teve uma visão. O próprio Jesus apareceu para ela na goiabeira. E ela se converteu a partir dessa visão. E hoje a Damares é senadora pelo Distrito Federal. Durante o mandato dela como ministra da Família, Mulher, Família e Direitos Humanos do governo Jair Bolsonaro, ela denunciou muitas coisas horríveis que aconteciam entre os índios. Ela resgatou crianças que eram usadas como sacrifício humano pelos índios. Então havia desaparecimento, assim, as crianças eram sacrificadas, né, a rituais pagãos, e a Damares resgatou várias dessas crianças. Hoje parece que ela adotou várias dessas crianças, né? Então ela resgatou essas pessoas, e a militância de esquerda que atua junto aos índios, ela tentou ao máximo impedir que o governo, né, que esse ministério, né, que o governo Bolsonaro, de maneira geral, atuasse para acabar com isso, né?
assim, ele tentou ao máximo dar mais dignidade aos índios, né? Inserir os índios como cidadãos brasileiros mesmo, dando oportunidades para eles. Só que a militância de esquerda diz que qualquer intervenção dos brancos, digamos assim, dos caucasianos, como eu, junto aos índios, tá destruindo a cultura deles, inclusive o evangelismo, a pregação do evangelho. Então eles dizem que a pregação do evangelho junto aos índios está destruindo a cultura deles. Então isso que ela falou da Ilha de Marajó, ó, um monte de a Primar Vila foi para lá. No ano passado, o Outreach lá do missionário Luca Martini, missionário David Grosso, enfim, pessoal lá do Vermicho, eles foram para os ribeirinhos da Amazônia. Existe um movimento enorme, terrível, para acabar, para proibir, para criminalizar o evangelismo dos índios e também dos ribeirinhos da Amazônia. Teve um sujeito lá, eu não lembro o nome dele, mas acho que ele é militante de esquerda indígena, né? Dizendo que ele, quando surgiu essa propaganda, né, o anúncio desse evangelismo na Amazônia, entre os ribeirinhos da Amazônia, esse sujeito começou a postar um monte de mensagens, ele e toda a galera dele, toda a tropa dele, começaram a postar um monte de mensagens metendo pau, dizendo que é epistemicídio. O que é epistemicídio? É a destruição de uma cultura. Então eles estão dizendo, né, a militância de esquerda indigenista, dos povos originários, como eles querem que diga agora, diz que a evangelização dos povos originários é epistemicídia, porque você está destruindo a cultura deles. Você está impondo a cultura deles. Eles estão confundindo com o que os espanhóis, né, os ingleses, fizeram no tempo dos descobrimentos, né, quando a América foi descoberta. Então eles estão confundindo com o que a Igreja Católica fez nos séculos 16, 17, quando massacraram os índios, né, principalmente os espanhóis. Eles dizimaram os índios, né, astecas, maias, incas, dizimaram os índios, né. Eu realmente admito que isso realmente aconteceu, mas os cristãos evangélicos, eles estão fazendo um trabalho totalmente diferente. Eles estão fazendo um trabalho de trazer dignidade aos índios, trazer esperança, e a esperança é em Jesus Cristo, porque não devemos levar só o alimento, devemos levar também a palavra. Ai, meu joelho, misericórdia. Devemos levar também isso aqui, a palavra. Devemos levar sim o alimento físico, da assistência médica, odontológica, alimento, emprego, enfim, dignidade do ponto de vista humano, mas principalmente dignidade do ponto de vista da palavra, porque Jesus Cristo morreu pelos índios também. Eles também precisam, é a ordem de Jesus, ir por todo mundo pregar o evangelho. Mas, quanto tá faltando? Misericórdia, tá no começo ainda. Esperando os ceifeiros da grande seara. Estão dizendo que os ceifeiros da grande seara, né, no caso os cristãos evangélicos, estão massacrando os índios de Marajó, né, o pessoal de Marajó, que eles estão trazendo morte, destruição e A Amazônia queima. Eles acusaram o Bolsonaro de promover o desmatamento e a queima da Amazônia. Isso foi direto. Mas isso acontece em todo mundo. Não é só não aconteceu, inclusive aqui no atual governo, né, do ano passado para cá, a Amazônia continua pegando fogo. E eu não estou falando mais nada. Uma criança morre. Uma criança morre. Isso sempre acontece. Uma criança morre, tá? Só que eles bateram nisso. Eles bateram só durante o governo Bolsonaro. E agora a criança não morre mais, né? Os animais se vão. Isso também sempre aconteceu. De massacre de animais. Muitos animais têm sido extintos. E não foi só durante o governo Bolsonaro. Superaquecidos pelo ego dos irmãos. Estão dizendo que os cristãos são responsáveis pelo aquecimento global.
estão acusando os cristãos de serem responsáveis pelo aquecimento global. Olha o nível que chegou. Um evangelho de fariseus. Ué. Um evangelho de fariseus. Não acaba mais não? Pai, o que é isso? Uau. Acabou, graças a Deus. Acabou? Acabou, chega, não quero mais. Chega, não quero mais. Pronto. Ai, meu Deus. Ai, na verdade a música tem menos de 3 minutos. É que o vídeo é longo pra caramba, nem quero ver o resto. Que o resto é só os jurados comentando, né, dizendo que foi isso, foi aquilo, papapá. E vamos pro assunto principal do vídeo, que é... Missão integral. Vamos lá. Vamos começar com a missão integral. Missão integral ou missão holística. O holístico, para mim, é um termo que tem tudo a ver com a nova era. Holístico. Mas tem lá o... Quer ver? Eu publiquei um vídeo no começo do ano sobre os temperamentos. Dos 4 temperamentos: sanguíneo, melancólico, fleumático e colérico. Parece que tem um negócio de holístico lá. Teoria, acho que é holístico, não lembro mais. Mas assim, esse negócio de holístico é meio perigoso. Mas vamos lá. Missão integral, missão holística. É um termo cunhado em espanhol como missão integral nos anos 1970 por membros do grupo cristão evangélico Fraternidade Teológica Latino-Americana, para descrever uma compreensão da missão cristã que abrange tanto o evangelismo e a responsabilidade social. Desde Lausanne, aqui fala Lausana, que é português de Portugal, mas Lausanne, acho que na Suíça, né? Em 1974, que é o ano que eu nasci, a missão integral tem influenciado um número significativo de evangélicos em todo o mundo, né? Pelo menos que se dizem evangélicos, né? Mas vamos lá. A palavra integral é usada em espanhol para descrever a inteireza, ou inteira, né? Inteira. Enfim, como um pão integral, o termo integral. Os teólogos usam-no para descrever uma compreensão da missão cristã que afirma a importância de expressar o amor de Deus e o amor ao próximo por todos os meios possíveis, até meios ilícitos, né? Diga-se de passagem. Proponentes tais como René Padilla, do Equador, Samuel Escobar, do Peru e Orlando Costas, de Porto Rico, quiseram enfatizar a amplitude da boa nova e da missão cristã e usaram a palavra integral para assinalar seu desconforto com concepções de missão cristã baseadas em uma dicotomia entre evangelismo e engajamento social. Aqui está mais uma noiagem aqui. Como eu já disse aqui, a igreja sempre trabalhou em favor dos pobres. A verdadeira igreja, né? Obviamente, a verdadeira igreja. Existe a falsa igreja que oprimiu, matou, dizimou. É a falsa igreja. Mas a verdadeira igreja sempre trabalhou em favor dos pobres. Para promover justiça, enfim, promoveu a educação, promoveu saúde, promoveu saneamento básico. A verdadeira igreja. A falsa igreja massacrou, dizimou, matou. Então, tem que haver um negócio. Os caras estão confundindo tudo, estão misturando tudo. Os proponentes da missão integral argumentam que o conceito de missão integral não é novidade. Ao contrário, está enraizado nas Escrituras e maravilhosamente exemplificado no próprio ministério de Jesus. Missão integral é apenas um vocabulário distinto para uma compreensão holística da missão que se tornou importante nos últimos 40 anos, ou seja, quase 50 já, porque começou no ano que eu nasci, a fim de distingui-la das abordagens amplamente adotadas, mas dualistas, que enfatizam o evangelismo ou a responsabilidade social. Ou seja, eles estão argumentando que os cristãos evangélicos, eles diziam que eles alegam, né, que os cristãos evangélicos nunca se preocuparam com a responsabilidade social, nunca se preocuparam em atender o órfão, a viúva, e eu refutarei isso aqui daqui a pouco usando a palavra. Vamos lá. O processo de definição da missão integral e a jornada de sua aceitação por um número significativo de evangélicos ocorreu durante um período de pouco mais de 40 anos. Seu progresso pode ser observado através de vários congressos evangélicos internacionais significativos. Em 1966, o Congresso sobre a Missão Mundial da Igreja, realizado em Wheaton, Illinois, Estados Unidos,
reuniu evangélicos de 71 países. A declaração Wheaton confessou que nós, evangélicos, somos culpados de um isolamento não bíblico do mundo que muitas vezes nos impede de enfrentar honestamente e lidar com suas preocupações, e o fracasso da igreja em aplicar princípios bíblicos a problemas como racismo, guerra, explosão populacional, pobreza, desintegração familiar, revolução social e comunismo. Ou seja, eles admitiram, né, que a igreja foi omissa com relação ao avanço do comunismo. Só que se você olhar os adeptos de hoje da missão integral, eles estão promovendo o comunismo. Eles estão fazendo justamente o contrário. Os adeptos da missão integral de hoje estão promovendo o comunismo. Só que, é claro, que não é aquele comunismo lá de Lenin, Marx, não. É o comunismo do socialismo cultural, de Antônio Gramsci, a Escola de Frankfurt, e tem lá o Saul Alinsky também, né, que eu não lembro a corrente do Saul Alinsky, mas é essa corrente mais moderna, né, a partir de Antônio Gramsci, da Escola de Frankfurt, que eles estão promovendo isso, estão usando a mídia, estão usando os filmes, novelas, séries, doramas, estão usando todos os meios possíveis e imagináveis para até a educação, até as escolas, para enfiar a goela abaixo, para forçar mesmo a sociedade a aceitar a ideologia de gênero, a liberação das drogas, o aborto e uma série de outras atrocidades que a Bíblia claramente condena. Mas eu me aprofundarei nisso mais tarde aqui. Em contraste, nesse mesmo ano, o Congresso Mundial sobre Evangelização em Berlim continuou a enfatizar uma concepção de missão tradicionalmente evangélica como articulada por Billy Graham. Se a igreja voltasse à sua tarefa principal de proclamar o evangelho e as pessoas se convertessem para Cristo, haveria um impacto muito maior sobre as necessidades sociais, morais e psicológicas dos homens que poderia se conseguir através de qualquer outra coisa que se pudesse fazer. Tá certíssimo, porque o Billy Graham... Quem pode falar alguma coisa contra o Billy Graham? Só o próprio Deus. Billy Graham foi o maior evangelista do século XX. Ponto. Se ele fez alguma coisa errada, deixou de fazer, isso é entre ele e Deus. Mas ninguém pode negar que Billy Graham foi o maior evangelista do século XX. E então, aqueles que têm coragem de atacar o Billy Graham, sinceramente, eu não sei o que essa pessoa está fazendo na igreja. A pessoa tem que se converter. Porque todas as mensagens do Billy Graham, o pastor Rafael Melo, ele sempre publica, né, ele sempre reposta no X, antigo Twitter, trechos de mensagens do Billy Graham. E é lapada atrás de lapada. É pregação assembleiana mesmo. A pregação assembleiana é lapada atrás de lapada. Só pregando contra o pecado, pregando arrependimento, pregando conversão, pregando afastamento do mundo, afastamento do pecado, só lapada, 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 lapada. E o pessoal tudo quieto, ouvindo, tudo quieto, tudo caladinho, e o Billy Graham, pá, pá, pá. Então ninguém pode falar um A contra Billy Graham. E ele está certíssimo aqui, eu estava, né, porque ele já faleceu, que a igreja, claro, tudo tem que ser andar junto. Evangelismo e assistência social. Inclusive, a assistência social é uma ferramenta para a introdução do evangelismo. Porque, por exemplo, em muitas comunidades indígenas, você só pode pregar a palavra, você só pode entrar com isso aqui se você oferecer uma contrapartida social. Por exemplo, atendimento médico, odontológico, mantimentos, ou seja, a FUNAI, se eu não me engano, né? E ONGs, voltadas para os índios, só permitem o evangelismo se vier acompanhado de uma ação social. Então, são comunidades bem fechadas ao evangelho, mas que dão uma certa abertura quando você entra com assistência médica, odontológica, roupa, alimentos, ou seja, você entra com a parte material para atacar a palavra, atacar a Bíblia. Né? É claro que existem algumas comunidades que já não permitem isso. Você não pode, se você tenta entrar com isso aqui, as pessoas só faltam matar você. Eles não permitem mais, mas graças a Deus, pelo que eu sei, né, pelo conhecimento que eu tenho a respeito do assunto, a maioria ainda permite que você entre com isso aqui se você entrar com a parte material, né, que é assistência médica, odontológica, roupa, alimentos, essas coisas assim. Deixa eu ver aqui.
No entanto, a questão do envolvimento social cristão surgiu repetidamente durante os congressos regionais que se seguiram. Vamos lá. O primeiro Congresso Internacional sobre Evangelização Mundial em Lausanne, em 1974, é considerado por alguns como o mais importante encontro evangélico mundial do século XX. O Pacto de Lausanne afirmou que Deus é tanto o Criador como o juiz de todos os homens. Devemos, portanto, compartilhar sua preocupação pela justiça e reconciliação em toda a sociedade humana e pela libertação dos homens de todo tipo de opressão. Expressamos penitência, aí é mais para o catolicismo, né? Tanto por nossa negligência como por ter considerado o evangelismo e a preocupação social como mutuamente exclusivos. Ou seja, eles admitiram que muitos cristãos, tanto católicos quanto evangélicos, separaram evangelismo de ação social. Mas, na verdade, aqueles que realmente sempre foram fiéis à palavra, os cristãos evangélicos que sempre foram fiéis ao que está escrito aqui, sempre evangelizaram. Missão Kaiowá, por exemplo. Missão Kaiowá, que é lá no Mato Grosso do Sul. Eu conheci um grupo de pessoas, né, na primeira igreja presbiteriana independente de Sorocaba, que é a primeira igreja da qual eu fiz parte, muitos anos atrás, foram para a Missão Kaiowá, lá no Mato Grosso do Sul, e mostraram vídeos, fotos, tudo mais, do pessoal, do trabalho que foi feito lá, e realmente a Missão Kaiowá, ela consegue pregar o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, respeitando a cultura local. Só que é assim, a cultura local tem que estar submissa com isso aqui. Qualquer ponto da cultura local que esteja em confronto, que esteja batendo de frente, né, indo de encontro ao que está escrito aqui, tem que ser, né, mudado, transformado. Mas nas culturas dos países, inclusive nas culturas indígenas, você consegue usar a própria cultura indígena para pregar o evangelho, para pregar o genuíno evangelho. É claro que a idolatria, né, existe muita idolatria entre os índios, né, esse negócio de Tupã, Jaci, Guaraci, essas coisas assim, panteísmo, né? É um panteísmo, eles cultuam os ancestrais, eles praticam um panteísmo, culturas ancestrais, mas mas Tupã não é Deus? Não sei. Depende muito de cada cultura, né, de cada tribo, né? Acho que cada tribo tem seu próprio sistema de culto, tem sua própria, enfim. Mas, enfim, você pode até dizer que Tupã é Deus, mas é um único Deus, Deus verdadeiro, só um Deus. Existe Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Você tem que explicar para os índios, né, que Deus é um único Deus com 3 pessoas, tal. Talvez eles demorem um pouco para entender, mas se você explicar direitinho, existem muitas traduções da Bíblia em linguagem indígena, né? Eu não sei quantos idiomas, né, quantos dialetos indígenas do Brasil tem, eu sei que são muitos. Mas a Sociedade Bíblica do Brasil já tem várias Bíblias. Eu fui ao Museu da Bíblia muitos anos atrás, lá em Barueri. Existem vários exemplares da Bíblia em linguagem indígena, não só Tupi-Guarani, outros idiomas também. Acho que cada tribo tem seu próprio dialeto. Então, você encontra Bíblias nos dialetos para cada tribo, né? Graças a Deus. E deixa eu ver aqui mais. Continuando aqui. Seguindo ao Congresso de Lausanne, o apoio ao conceito de missão integral cresceu entre os evangélicos, particularmente no segundo e terceiro mundos, né? Segundo mundo é os países comunistas, né? E terceiro mundo é os países subdesenvolvidos ou emergentes, né? Como o caso do Brasil. Uma série de declarações que emergiram de conferências evangélicas internacionais nos anos seguintes, algumas delas organizadas pelo Movimento de Lausanne e presididas por John Stott, revelaram preocupações semelhantes para o entendimento holístico de missão. De importância crítica para o desenvolvimento da teologia de missão integral foram os vários congressos latino-americanos sobre evangelismo. E no Reino Unido, a Consulta Internacional sobre Estilo de Vida Simples, em 1980, resultou em um documento intitulado Um Compromisso Evangélico ao Estilo de Vida Simples, novamente afirmando o compromisso com a justiça dentro de uma concepção evangélica de missão. Aqui entra novamente naquilo que a Vera Siqueira defende, né? Que é o evangelho puro e simples, que o evangelho não precisa de daquilo que ela tanto ataca, né? Ela e o grupo dela tanto atacam, né? Que marcha para Jesus é errado, que concerto, né? Por exemplo, a gravação do DVD de Isadora Pompeu é errado para eles. Isso é idolatria, isso é fanatismo, isso é não sei o quê.
quando um cantor, o grupo evangélico, grava um DVD, reúne uma multidão muito grande, né? Tipo Maria Marçal, Vitória Souza, tal, reúne aquela multidão, milhares de pessoas para cantar ou pregar. Ah, isso é idolatria. O da Descend, por exemplo. Descend é idolatria. Overmission é idolatria. E não sei o quê. Eu gravei um vídeo esses dias sobre isso, né? Eu gravei lá em Praia Grande, eu gravei um vídeo sobre a transfiguração de Jesus nesse estado de do monte. Eu gravei um vídeo sobre isso, mas existem extremos, existem, mas se você vive o verdadeiro evangelho, se você realmente tem uma intimidade com Deus e prega a palavra, e vive, não somente prega, mas vive a palavra, você sabe separar as coisas, você não aceita idolatria, você não aceita exibicionismo, estrelismo, você não promove a si próprio, você promove o evangelho, você promove a Jesus Cristo. Vamos lá. Em 1982, a Consulta Internacional sobre a Relação de Evangelismo e Responsabilidade Social concluiu que a responsabilidade social é uma consequência de uma ponte parceira do evangelismo. O documento publicado manteve a primazia do evangelismo, no entanto, apesar da sua afirmação de que os dois são, na prática, inseparáveis. Sempre foram. Mas daqui a pouco eu lerei os textos na Bíblia, né? Eu separei, quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 trechos da Bíblia para mostrar que responsabilidade social e evangelho estão interligados, só que você não deve se preocupar somente com a parte material, você deve se preocupar também com a parte espiritual. Você tem que se afastar do pecado, você tem que se afastar de tudo aquilo que afasta você de Deus. Você não pode apenas alimentar a pessoa materialmente. Isso é assistencialismo, isso praticamente você só igual fazem lá com o ganso lá para fazer o foie gras. Você enche o bucho do ganso de comida, né, para o fígado dele ficar inchado, ficar gorduroso. Aí mata o ganso e aquele frango, aquele fígado gorduroso é usado como iguaria gastronômica caríssima, né? Você não tem que fazer igual. O evangelho não tem nada a ver com foie. O evangelho é a parte material, sim, mas também a parte espiritual. As duas coisas têm que estar interligadas. O que mais? Em 1983, a consulta sobre a igreja em resposta à necessidade humana em Wheaton, Illinois, nos Estados Unidos, levou à publicação de Transformação à Igreja em Resposta à Necessidade Humana, talvez a mais forte afirmação evangélica da missão integral. Deixa eu ver aqui, oração 749. Dá tempo. É explícito em sua denúncia da injustiça em igrejas e organizações cristãs que, pelo silêncio, dão seu apoio tácito ao status quo socioeconômico. Assim, deixa eu continuar aqui, vai. Deixa eu terminar só. A última década. Um compromisso com a missão integral é muitas vezes refletido em preocupação especial para aqueles que vivem na pobreza e um compromisso de buscar justiça. O conceito de missão integral é defendido em grande parte por cristãos evangélicos, muitos dos quais estão assinados à rede Mica. Em 1999, uma rede global de organizações cristãs evangélicas comprometidas com a missão integral foi estabelecida e batizada de Rede Miqueias, que deve seu nome à centralidade de Miqueias 6:8 ao conceito de missão integral. O que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benevolência e andes humildemente com teu Deus? Eles estão distorcendo aqui, eles estão distorcendo o que diz aqui em Miqueias 6:8. Estão distorcendo. Eles estão usando esse texto para promover ideologias contrárias a princípios cristãos. Porque a missão, o que a missão integral faz hoje? Ela, com o argumento, né, com a justificativa de que estão trabalhando em favor dos menos favorecidos, eles estão oferecendo o evangelho açucarado. Eles estão oferecendo o evangelho Nutella. Eles não estão pregando contra o pecado, eles não estão pregando arrependimento, eles não estão pregando a conversão genuína de Jesus Cristo. Eles estão pregando um evangelho fajuto, um evangelho falso, um evangelho que as pessoas querem ouvir e não que as pessoas precisam ouvir, porque a palavra de Deus ela confronta o pecado. O verdadeiro evangelho é um evangelho de confronto, porque a partir do momento que você
prega somente o que as pessoas querem ouvir para satisfazer o ego delas, para satisfazer a carne, você está deixando de pregar o verdadeiro evangelho. Mas vamos continuar aqui. Seus membros, no caso da Missão Integral, representam aproximadamente 600 organizações de serviço evangélico, igrejas e membros individuais de todo o mundo. E os teólogos da Missão Integral, aqui está a lista deles: René Padilha, Orlando Costas, Justo González, Robinson Cavalcanti, Elben, acho que é brasileiro, Elben Magalhães, Len César. Deixa eu pular um nome aqui, depois eu mostro. Carlinhos Veiga, Samuel Escobar, Péricles Couto, Valdir Stahlnager. Só que eu quero mostrar um nome aqui. Eu esqueci de sublinhar. Eu acabei sublinhando lá na frente, né, quando eu falei sobre teologia. Quando um dos teólogos da libertação, eu sublinhei, né, em caneta marcador amarela, só que esse aqui eu esqueci. Leia esse nome aqui. Conhece esse nome? Ricardo Gondim, já ouviu falar dele? Ele era pastor assembleiano. Era pastor da Assembleia de Deus. E hoje o cara tá todo zoado. Hoje é um dos principais defensores do teísmo aberto. O que é o teísmo aberto? É a ideia, né, errada, completamente errada, de que Deus abandonou o mundo, abandonou o universo, que Deus criou o mundo e largou a mão de tudo. Tem a ver com o deísmo também, né? Deísmo, né? Mas o teísmo aberto e deísmo são praticamente, eles têm relação um com o outro. De que Deus abandonou o mundo à própria sorte e abandonou a humanidade, e então ele está com essa ideia de que o evangelho genuíno é um evangelho opressor, um evangelho fascista, um evangelho um evangelho opressor, digamos assim. E que Deus abandonou o universo, Deus abandonou a humanidade. Então ele está pregando esse monte de heresias, esse monte de bobagens, certamente porque esse povo aqui da Missão Integral fez a cabeça dele e hoje ele está com a cabeça toda zoada. E agora vamos para a teologia da libertação. Esse aqui é o principal nome, né? Esse barbudo aqui, esse Papai Noel aqui é o principal nome da teologia da libertação, Leonardo Boff. No Brasil, né? Existem outros aqui, mas vamos lá. Teologia da libertação é uma abordagem teológica cristã que enfatiza a libertação dos oprimidos. Em certos contextos, envolve análises socioeconômicas com preocupação social com os pobres e libertação política dos povos oprimidos. Aqui é claramente marxismo. É marxismo. É marxismo puro. A teologia da libertação é mais conhecida no contexto da América Latina, especialmente dentro do catolicismo, na década de 1960, após o Concílio Vaticano II, onde se tornou a praxis política de teólogos como Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, que eu mostrei aqui, que é o Papai Noel, e os jesuítas Juan Luis II e Juan Sobrino, que popularizaram a frase opção preferencial pelos pobres. Esta expressão foi usada primeiramente pelo padre jesuíta General Pedro Arrope em 1968 e logo após o Sínodo Mundial dos Bispos Católicos em 1971 escolheu como tema Justiça no Mundo. O contexto latino-americano também produziu defensores protestantes da teologia da libertação como Rubem Alves e José Miguel Bonino. É considerada como um movimento supradenominacional, ou seja, abrange não só o catolicismo, mas também outras denominações, inclusive cristãs evangélicas. Suprapartidário, embora os principais defensores sejam de partidos de esquerda, como PT e PSOL. Inclusivista de teologia política que engloba várias correntes de pensamento que interpretam os ensinamentos de Jesus Cristo em termos de uma libertação de injustas condições econômicas, políticas ou sociais. Ela foi descrita pelos seus proponentes como uma reinterpretação ou distorção analítica e antropológica da fé cristã em vista dos problemas sociais, mas seus oponentes a descrevem como marxismo, o que de fato é, relativismo e materialismo cristianizado. Inclusive, anos atrás, eu publiquei um vídeo falando sobre meritocracia. Esse vídeo deu o que falar. Muita gente me atacou, meteu o pau. Porque, assim, existem dois extremos, que é o que eu estou falando aqui, né? Que é a missão integral, teologia de libertação, extremismos de esquerda. Existe extremismo de direita, que é o conceito de meritocracia. De que você só receberá algo se merecer.
Só que assim, a meritocracia é boa até certo ponto, porque você não deve apenas dar o peixe, você deve ensinar a pescar também. Concordo. Oferecer cursos profissionalizantes. Só que assim, até hoje, muitas mesmo, digo a maioria delas, a grande maioria delas. Isso desde que eu era adolescente. Hoje eu estou com quase 50 anos. Desde que eu era adolescente, a maioria das empresas nunca quis saber de treinamento de candidatos a vagas de emprego. Nunca, nunca, nunca. Eles nunca quiseram ter esse trabalho de treinar a pessoa vai numa indústria, vai um comércio e eles oferecer treinamento. Não, a maioria nunca quis saber disso. Tem que ter no mínimo 2 anos de experiência. Tem que ter não sei o quê. Eles fazem um monte de exigências, né? Existe curso disso, curso daquilo, experiência comprovada em carteira de 2 anos, no mínimo 2 anos, né? É açougueiro, tem que ter experiência. Para varrer chão, tem que ter experiência. Ou seja, tudo tem que ter experiência. E se você nunca trabalhou, se você nunca teve registrado em carteira, que você faz o quê? Trabalha de graça? Trabalha como trainer, trabalha como estagiário? Que assim, muitas empresas ainda acham que você é obrigado a trabalhar igual um camelo, igual um condenado, de graça. Trabalho braçal, trabalho desgastante, exaustivo, né? Estudando de madrugada, se matando tanto estudar, pagando cursinho pré-vestibular, como eu já paguei uma vez, e graças a Deus eu passei só com histórico escolar, né, na Uniso, né, Universidade de Sorocaba. Eu fiz cursinho no Objetivo, mas passei só com histórico escolar, graças a Deus. Hoje eu sou universitário, tenho superior completo, mas pela honra e glória do Senhor, para misericórdia de Deus. Mas o conceito de meritocracia, segundo a militância de extrema direita, é de que você é obrigado, você tem que se destacar, você tem que ser o melhor, você tem que ser isso, você tem que aquilo, você tem que estudar sempre. Eu não tenho mais paciência para entrar numa universidade, eu não tenho mais paciência para fazer, muito menos para fazer pós-graduação. Pós-graduação é pior que curso de super-graduação. Mas eu não tenho mais paciência. Mas assim, você tem que se matar para estudar. O conceito deles é esse. Porque senão você não merece. Você não merece nada. Você é um vagabundo. Então, só que assim, é como eu falei, todos os extremos são prejudiciais. Tanto isso aqui que eu estou falando, né? Que correntes teológicas de esquerda, quanto esse conceito de meritocracia, de que se você não se esforçar demais para estudar, se você não se matar de estudar, se você não se matar de trabalhar, você é um vagabundo. Mas vamos lá. Que mais? A maior parte dos teólogos da libertação é favorável ao ecumenismo e à inculturação da fé. É o que eu falei, né? De você não pregar o verdadeiro evangelho, você aceitar doutrinas heresias, você aceitar doutrinas, você aceitar até mesmo religiões contrárias ao cristianismo, você acabar igual aconteceu quando Constantino ele impôs o cristianismo no Império Romano, né? Ele se declarou convertido e impôs o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Aí entrou um monte de heresia, inclusive adoração em mais, adoração a mortos, culto aos mortos. Tudo isso foi introduzido e a teologia da libertação está fazendo a mesma coisa. Ela quer aceitar até mesmo islamismo, budismo, hinduísmo, espiritismo. Pode vir. Então isso acaba sendo aceitando tudo que é tipo de heresia, tudo que é tipo de porcaria, em nome ou seja, em nome do amor, que Deus é amor, Jesus é amor, e não sei o que, esquece que Deus é justiça também. Embora o movimento tenha raízes anteriores, costumamos dizer que o seu marco inicial ocorreu em 1971, quando o padre peruano Gustavo Gutiérrez publicou um livro denominado A Teologia da Libertação. O movimento nunca foi totalmente censurado pelo Vaticano, mas sofreu questionamentos quanto a algumas aproximações suas com o marxismo durante o pontificado de João Paulo II, que incumbiu o então prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, o cardeal Joseph Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, de realizar tais advertências. Atualmente, durante o pontificado de Francisco, né, que é o Jorge, acho que é Bergoglio, uma coisa assim, ele é
claramente de esquerda, né? O Jorge Mário Bergoglio, uma coisa assim. Ele é argentino, claramente de esquerda, né? O atual Francisco, né? Que diz Papa, ele é claramente de esquerda. Claramente de esquerda. Tanto que muitos católicos, eles não aceitam de jeito nenhum o papado do Chico. Então, o Chico, existe o entendimento do atual Papa, né? De que a igreja demonstra uma posição reconciliadora, ainda que o pontífice já tenha refutado ligações com a teologia da libertação de Leonardo Boff, que é o Papai Noel. E jamais tem apoiado os postulados de Gustavo Gutiérrez. Outros expoentes são Frei Beto, do Brasil, Juan Sobrino de El Salvador, Leônidas Proaño, do Equador e Juan Luís II, do Uruguai. A influência da teologia da libertação diminui após os formuladores serem condenados pela Congregação para a Doutrina da Fé em 1974 e 1986. A Santa Sé, que é o Vaticano, condenou os principais fundamentos da teologia da libertação com uma ênfase exclusiva no pecado institucionalizado, coletivo ou sistêmico, excluindo os pecados individuais, a eliminação da transcendência religiosa, a desvalorização do magistério e o incentivo à luta de classe, ou seja, tem que pegar em armas, tem que entrar no poder à força, matando, enfim, os opressores, digamos assim, né? A teologia da libertação também sofreu um forte declínio desde os anos 90 devido ao envelhecimento de suas lideranças e à falta de participação das novas gerações nesse movimento. Deixa eu só ler os princípios aqui e falar um pouco sobre os apoiadores, porque já está 56 minutos e 27 segundos. Deixa eu só ler aqui os princípios. Vai. O documento Libertatis Nuntius da Santa Sé de 1974, assinado pelo então cardeal Ratzinger, né, que viria a ser o Papa Bento XVI, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, sobre a teologia da libertação, aponta como motivação da teologia da libertação a impaciência e o desejo de ser eficazes de alguns cristãos que, perdida a confiança em qualquer outro método, voltaram-se para a análise marxista. Pensavam que uma solução intolerável exige uma ação eficaz que não pode mais ser adiada. Uma ação eficaz supõe uma análise científica das causas estruturais da miséria. O marxismo seria um instrumental para a semelhante análise, bastaria aplicá-lo à situação da América Latina, ou seja, os caras queriam impor marxismo através da igreja. Uma concepção totalizante impõe a sua lógica e leva as teologias da libertação a aceitar um conjunto de posições incompatíveis com a visão cristã do homem. Com efeito, o núcleo ideológico tomado do marxismo e que serve de ponto de referência exerce a função de princípio determinante. Ou seja, os caras são claramente marxistas. Segundo o padre Alfredo J. Gonçalves, o nascimento e o desenvolvimento da teologia de libertação na América Latina e no Caribe se deve basicamente a três fatores. Situação política, econômica e social do continente. A teologia de libertação foi gestada durante os regimes antipopulares que governaram países do continente. Ou seja, os Estados Unidos teve a Operação Condor, né? Criou a Operação Condor de apoio às ditaduras de extrema-direita latino-americanas, inclusive a do Brasil, para impedir o avanço do comunismo. Tanto que João Goulart ele foi deposto em 1964, dia 31 de março de 1964, pelo general Arthur da Costa e Silva, acho que foi ele, né? O Castelo Branco, nem lembro mais. Acho que foi o Castelo Branco mesmo, isso, Marechal Castelo Branco. Ele depois o João Goulart e assumiu, teve uma junta primeiro, né, uma junta militar, e depois assumiu o Castelo Branco. Aí depois veio o Costa e Silva, o Médici, o João Figueiredo, enfim. Então, o que aconteceu? Teve a Operação Condor dos Estados Unidos, financiou ditaduras na América Latina, como o Stroessner no Uruguai, acho que é no Uruguai, o Pinochet no Chile, o Videla na Argentina e por aí vai, né? As ditaduras na América Latina, para deter o avanço do comunismo, porque os Estados Unidos estavam em plena Guerra Fria contra a União Soviética e seus aliados. Então ele usou as ditaduras de extrema direita da América Latina para impedir o avanço do comunismo. Então foi nesse contexto que surgiu a teologia da libertação. Segundo fator aqui, vai. O desenvolvimento do marxismo como instrumento de análise social. As ciências sociais, entre elas a análise marxista, eram utilizadas para compreender a origem das contradições da sociedade, embora, segundo Gonçalves, o marxismo não fosse utilizado como ferramenta para a construção do projeto social alternativo. Terceiro fator.
Mudanças no âmbito da Igreja Católica. Do ponto de vista católico, algumas mudanças na Igreja possibilitaram o surgimento da teologia da libertação, como a experiência da ação católica sobre o método ver, julgar, agir. Essa pedagogia ajudou na busca de uma compreensão crítica da realidade e impulsionou uma ação transformadora. A realização do Concílio Vaticano II, de 1962 e 1965, e a busca de diálogo da Igreja com o mundo moderno, a segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano em Medellín, Colômbia, ocorrida na vigência dos regimes militares, o enfrentamento dos regimes militares por parte dos bispos, quer através das conferências episcopais nacionais, quer por bispos isolados como Dom Helder Câmara, Dom Pedro Casáldáliga, Dom Paulo Evaristo Ars, Dom Oscar Romero, entre outros. As mudanças ocorridas nas sociedades, então, apresentaram novos desafios da contemporaneidade, como o neoliberalismo econômico e a exclusão social, a globalização, o pluralismo cultural e religioso, a crise das igrejas cristãs históricas ante o fenômeno da pós-modernidade. Isso realmente aconteceu, né? Que as igrejas históricas, né, as igrejas reformadas principalmente, elas se preocuparam muito mais com a parte material, com a carne, com a satisfação dos desejos, tanto que muitas que se dizem cristãos evangélicos apoiaram o carnaval, pularam o carnaval. Muitos cristãos que se dizem evangélicos pularam o carnaval, apoiaram o carnaval, participaram do carnaval. Porque eles passaram a ter uma visão extremamente materialista, hedonista, carpe diem, e só se preocupando com a carne, esquecendo disso aqui. Deixa eu ver o que mais. Uma das instituições na América Latina que se dedicou à apologia da teologia da libertação é a Unicinos, instituição de ensino superior jesuíta do Rio Grande do Sul, que no final de 2011 promoveu o Congresso Continental de Teologia, que reuniu muitos antigos proponentes da teologia da libertação para fundir seus princípios com os documentos do Concílio Vaticano II, que completou 50 em 2011. Essa visão entra em choque com a interpretação de que a Santa Sé e os papas, responsáveis pelas próprias publicações dos documentos conciliares, e de sua interpretação desde então, esta foi reconfirmada no Sínodo em Roma no mesmo ano. Segundo Gustavo Gutiérrez, o que aqui entendemos como teologia da libertação supõe uma relação direta e precisa com a praxis histórica. E essa praxis histórica é uma praxis libertadora. É uma identificação com os homens, com as raças, com as classes sociais que sofrem a miséria, a exploração, identificação com seus interesses e com suas lutas. É uma inserção no processo político revolucionário para, a partir daí, viver e anunciar o amor gratuito e libertador de Cristo. Amor que vai até a própria raiz da exploração e da justiça, a ruptura da amizade com Deus e com os homens. Amor que permite aos homens conhecer-se filhos do Pai, irmãos entre si. E uma visão claramente ecumênica, que não tem nada a ver com o que está escrito aqui. Mas vamos lá. Deixa eu pular aqui para os teólogos da libertação. Fazer o seguinte. Em vez de falar, de escrever, faça o seguinte. Dê uma pausa na tela. Pause o vídeo. E olhe, preste atenção especialmente nesse nome que está em amarelo. Com certeza você já ouviu falar dele. O padre Júlio Lancelotti. Eu nem quero mencionar aqui, porque eu sou muito pobre para pagar advogado, se o Júlio Lancelotti me processar, com certeza não teria dinheiro para pagar advogado. Por isso que eu não quero nem mencionar aqui o que ele fez e continua fazendo. É só dar um Google lá, padre Júlio Lancelotti, que você verá todos os escândalos em que ele se envolveu. E agora, 1 hora, 3 minutos e 12 segundos, eu quero falar sobre o que a Bíblia diz a respeito da missão integral da teologia de libertação e da AIME. O que a AIME aqui falou do Evangelho dos Fariseus? Primeiramente, eu quero ler Isaías. Deixa eu ler os textos exatamente na sequência que aparece na Bíblia, né? Aí eu vou comentando rapidamente, né? Porque já passou de 1 hora de vídeo. Quero comentar rapidamente o que cada trecho da Bíblia diz a respeito desses conceitos aqui. Isaías 58, versículos 1 a 12. Diz assim: Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: Por que jejuamos nós? Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais e para dar punhadas impiamente. Não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto.
Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline sua cabeça como um jonco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia agradável? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os quebrantados, despedaças todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto, recolhas em casos pobres e desterrados, e vendo nu o cubras e não te escondes da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, e o falar vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas, restaurador de vidas para morar. O que diz aqui? Porque no tempo de Isaías, né, acho que se não me engano, Isaías pregou isso aqui no tempo do rei Acaz. Porque o filho de Acaz, o Ezequias, o filho de Acaz, ele foi temente a Deus. Só que o Acaz, o pai de Ezequias, era ímpio. Era idólatra. E então aqui ele está falando sobre os pecados, né? A promiscuidade, idolatria, e opressão contra os mais pobres, né? Que os mais ricos estavam enriquecendo demais, né? O rei, os seus súditos, né? Os mais próximos, né? A nobreza de Judá estava enriquecendo demais, e a multidão passava fome, passava necessidades. E havia idolatria, havia promiscuidade, ou seja, aqui não está falando somente sobre pobreza, aqui não está falando sobre assistência aos menos favorecidos, está falando também sobre iniquidade, promiscuidade e sobre idolatria, também. Isso que o pessoal da Missão Integral de Teologia de Libertação não consegue perceber. E agora, vejamos o que o próprio Jesus falou. Primeiramente em Mateus 13, versículos 24 a 30. A parábola do trigo e do joio. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? 8,14. E ele lhes disse: um inimigo a quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixar crescer ambos juntos até a ceia, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Que fala sobre aqueles que... os falsos cristãos que estão implantados dentro da igreja, como esses defensores da teologia de libertação, da missão integral, são falsos cristãos. Repito, todos aqueles que apoiam a missão integral e a teologia de libertação são falsos cristãos. São pessoas usadas por Satanás, infiltradas no meio da igreja, para perverter as mentes dos cristãos e colocá-los contra a verdadeira igreja. A igreja que será arrebatada, a igreja que Jesus levará consigo quando voltar. Mas não devemos... que o trabalho de separar o joio do trigo será feito pelo próprio Deus. Tanto, né, atualmente, né, no mundo atual, pré-arrebatamento, o próprio Deus se encarregará de expor aqueles que são falsos cristãos e envergonhá-los, quanto por ocasião do arrebatamento da igreja, Jesus Cristo levará consigo a igreja fiel, a verdadeira igreja, aqueles que permanecerem fiéis a ele, e os falsos cristãos, ou cristãos mornos, cristãos, né, superficiais, permanecerão aqui e terão que enfrentar o anticristo. E continuando aqui, Marcos capítulo 14, versículos 3 a 9. Isso. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de frente do templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular. É isso mesmo?
Não, 14. É 14. Errei. 14. Marcos 14, de 3 a 9. Isso. Jantar em Betânia. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, o que era leproso, né, foi curado, e Lázaro estava lá também. O Lázaro, que tinha sido ressuscitado, estava lá, e o Simão, que era leproso, e foi curado, estava lá também. Veio uma mulher, que é Maria de Betânia, que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço, e quebrando o vaso lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, inclusive Judas Iscariotes, né, como falarei mais tarde, para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dela aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra. E presta atenção agora, no versículo 7. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim, Jesus Cristo, nem sempre me tendes. Esta, no caso Maria de Betânia, fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória, porque Maria escolheu a boa parte e não será tirada, como diz lá aquela música da F-Rock. E vamos lá para João, que é a mesma passagem, né, só que no Evangelho segundo João, capítulo 12, logo após Lázaro ser ressuscitado, teve lá em Betânia, né, novamente na casa do Simão, que era leproso. Lerei do versículo 1 a 8. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, quem ressuscitar dos mortos, na casa de Simão, leproso. E fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando a ratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro de unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, aqui fala o nome do sujeito, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, ou seja, Judas Iscariotes era o tesoureiro do colégio apostólico, e parte do dinheiro que ele recebia, ele furtava. Deixa eu ver, ele era ladrão e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus, deixai-a, para o dia da minha sepultura guardo isso, porque os pobres sempre os tendes convosco. Novamente esse trecho aqui que o pessoal não presta atenção. Os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim, Jesus, nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus, deixa eu ver aqui. Só isso. E quero ler também Atos, agora quero ler Atos, capítulo 6, versículos 1 a 7. Que fala sobre a instituição dos diáconos. Você vê como a preocupação com os pobres já vem desde o começo da igreja. Desde que a igreja surgiu, existe a preocupação com os pobres, com os menos favorecidos. Ora, naqueles dias, eu lerei do versículo 1 ao 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, porque eram milhares de pessoas, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, por puro preconceito, dos judaizantes contra os helenistas. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E esse parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, projeto de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e eles, orando, lhes puseram as mãos. E aí crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, aqui, os diáconos, diaconé, que é serviço, servir em grego, tem tudo a ver com serviço. Então, a preocupação com os menos favorecidos já existia na época da igreja primitiva, e continua ensino até hoje. Em todas as igrejas que ainda adotam diaconato, presbiteriana, batista, metodista, assembleia, enfim, todas as denominações que ainda adotam o sistema de diaconato, o diácono é responsável pela parte social, pela assistência social, atendimento de menos favorecidos,
a parte dos dízimos, eles também cuidam também da parte dos dízimos, né? De arrecadar os dízimos, de servir, algumas igrejas que serve a ceia, né? Na presbiteriana é assim, eles preparam a ceia, né? Na batista também, na Assembleia de Deus, os diáconos servem a ceia. Na presbiteriana independente, na presbiteriana do Brasil, é os presbíteros que servem a ceia, né? Que os diáconos preparam a ceia, os presbíteros servem. E na Assembleia de Deus são os diáconos que servem a ceia, então o diácono é o serviço, né? A parte social fica a cargo dos diáconos. E deixa eu ver o que mais. Romanos 6, agora vem as lapadas, né? Que é para esse pessoal da missão integral da Liberação, para a IME. Esse vídeo é para a IME também. A IME, se você estiver assistindo esse vídeo, presta atenção a partir de agora. Se você desdenhou desse vídeo até agora, quero que você preste atenção em tudo que eu direi a partir de agora. Romanos capítulo 6, versículos 1 a 2. 1 e 2, né? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Isso é autoexplicativo, não precisa nem comentar. Agora, 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultos, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito nosso Deus. Ou seja, os verdadeiros cristãos foram lavados, santificados e justificados em nome de Jesus. 2 Coríntios 6 agora, versículos 14 a 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia entre Cristo e Belial, o que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois os verdadeiros cristãos, estou falando aqui, vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que sair do meio deles, ou seja, saiam da missão integral, saiam da teoria de libertação. Aimee, se você estiver assistindo esse vídeo, converta-se. Você precisa se converter. Você não é convertida, você precisa se converter. Saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Só um versículo aqui, que é outra lapada. Outra lapada santa. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ou seja, você não deve se preocupar somente com o material, que é assistência aos órfãos e às viúvas. Você tem que se preocupar também em manter-se puro, em manter-se na presença de Deus, afastando-se do pecado, inclusive da ideologia de gênero, da liberação das drogas e do aborto. E, finalmente, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 21. Não, 1 Pedro 1, 13 a 21. Isso. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, seis separados do mundo, assim como Jesus é separado do mundo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, ou seja, durante o tempo que estiver nesse mundo. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Ou seja, quando vocês ainda não eram cristãos de verdade.
mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Acabou? Acabou. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe suas favoritas no meu canal, Deus abençoe. Aimee, se você estiver assistindo esse vídeo, converte-se verdadeiramente a Jesus. Receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Até esse vídeo.